Olá, hoje é terça-feira, dia 14 de abril, estamos começando o Panorama. E você vai ver na edição de hoje. Pesquisa faz mapeamento das profissões com maior risco de contágio pelo coronavírus. Saiba quais são as medidas que os bancos estão adotando para proteger os clientes contra a crise. E também, o que as gestantes e as mamães precisam saber para se protegerem contra o Covid-19. E no Dia Mundial do Café, você vai conhecer um pouquinho mais sobre essa bebida, que é uma paixão nacional. Fique ligado, o Panorama está no ar. Mais de 1.350.000 pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus no mundo, contabilizando cerca de 119.200 mortes pelo Covid-19. O Brasil tem mais de 21.900 casos confirmados da doença e 1.300 óbitos. E em Minas Gerais, são 815 confirmações. Em Caratinga, até o fechamento desta edição, haviam 112 casos em investigação e 10 internações. O Brasil enfrentará o período mais preocupante da crise do coronavírus nos 2 próximos meses. É o que projetou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele admitiu que os números oficiais estão sendo subestimados e voltou a defender o isolamento como uma das principais medidas de combate à Covid-19. Primeiro, nós sabemos que esses números estão subestimados. Dentro do que a gente pensava lá no início, em fevereiro, fazendo simulações com outros países, fazendo adequações para o nosso clima, mais ou menos a gente sabia que chegaria a primeira quinzena de abril aproximadamente com esses números. Sabemos também, desde o início que fizemos as projeções, que a segunda quinzena de abril seria a quinzena que aumentaríamos e que o mês de maio e junho seriam os meses de maior estresse para o nosso sistema de saúde. Nós estamos agora vivendo um pouco do que fizemos 2 semanas para trás. Se iniciarmos precocemente uma movimentação, nós vamos voltar a ter aquele mesmo padrão do início, onde você tinha dia após dia um aumento do surgimento de brotes epidêmicos. Pesquisadores mundo afora procuram formas de barrar o coronavírus. Dentre elas está a terapia com plasma, um tratamento que já foi usado há mais de 100 anos contra a gripe espanhola e também em epidemias mais recentes. No Brasil, o principal estudo sobre o plasma com pessoas já curadas da Covid-19 começou na última semana. Em Minas Gerais, esses estudos podem se tornar uma alternativa de tratamento no combate à doença. Além de todo o esforço que o Estado tem feito na área da saúde, eu estou aqui com o secretário da área, ele também está participando de pesquisas na Fundação Hemominas e no Hospital Eduardo de Menezes, que estão avaliando um estudo sobre o uso de plasma em pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus e que já se curaram e que pode ser uma alternativa de tratamento. Essa pesquisa ela vai ter relação na avaliação tanto do plasma daquelas pessoas que já tiveram a doença, que ficaram curadas, com o objetivo de tentar oferecer uma forma de tratamento para aquelas que estão graves. Eu acho que isso vai ser um avanço, sim, que nós estamos na fronteira da ciência. Com o objetivo de facilitar o acesso dos familiares a notícias sobre o estado de saúde das pessoas internadas na UTI, o Casu criou um canal de comunicação via WhatsApp. Para isso, os interessados devem enviar mensagem para o número 33 9114 0917, informando o nome completo do paciente e seu grau de parentesco. Para saber sobre consultas, exames e pacientes que não estão na UTI, é necessário ligar para o telefone 33 3322 7943. Tiveram início ontem as obras de recapeamento do asfalto das ruas em Caratinga. A ação começou na Avenida Ana Pena de Faria, no bairro Limoeiro. A princípio, a equipe empenhada trabalhou na regularização da via e depois na operação tapa-buracos. A previsão é de que o trabalho no local termine nesta quarta-feira. Uma pesquisa está mapeando atualmente quais as profissões com maior risco de contágio pelo coronavírus.
Segundo o estudo, os profissionais da área da saúde apresentam um risco acima de 50%. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro mapeou o risco de contaminação de trabalhadores brasileiros durante a pandemia de coronavírus. Os levantamentos levam em questão as atividades profissionais e o grau de vulnerabilidade diante da Covid-19. De acordo com o estudo, 2,6 milhões de profissionais da área da saúde apresentam risco de contágio acima de 50%. Dificuldade para que os nossos trabalhadores de grupo de risco eles sejam remanejados ou, quando não remanejados, que eles sejam afastados de fato, porque são trabalhadores em potencial que vão contrair a doença e com isso vai ter problemas maiores. Como não tem essa testagem do trabalhador, isso para nós seria fundamental, até mesmo nós fazemos um levantamento da real situação da nossa população de trabalhadores, mas não está acontecendo, está sendo afastado por 14 dias, 15 dias, mas não tem essa testagem e com isso, não tendo essa testagem, fica difícil saber se o trabalhador eles tem ou não, ou teve contato com o Covid-19. Já comerciantes, incluindo varejistas e operadores de caixa, apresentam 53% de risco de contágio. Eles somam cerca de 5 milhões de trabalhadores em todo o país. O estudo também aponta que, caso as aulas não tivessem sido suspensas, professores estariam com índice de risco acima de 70%. Os trabalhadores menos vulneráveis são os que exercem atividades de forma quase solitária, ainda segundo o estudo. É o caso dos roteiristas, escritores, poetas e demais membros que integram os setores artístico e intelectual. Eles têm menor probabilidade de contágio, com média de 19%. A tendência é que haja uma modificação nos modelos de negócios das empresas. Os empresários já estão avaliando como gerar receita sem depender de aglomerações em seus estabelecimentos, seja no comércio ou na indústria. Com isso, haverá menor quantidade de funcionários presenciais, evitando assim o aumento do número de transmissões. Bom, vale lembrar aí que o trabalho home office, essa questão de trabalhar em casa, está crescendo muito aqui no Brasil. As empresas daqui já estão começando a enxergar o potencial desse mercado e já estão começando a investir nessa área. E eu creio que no futuro muito próximo, essa questão de trabalhar em casa vai ser tão comum aqui no Brasil como é lá fora, como lá nos Estados Unidos, que as empresas lá, as empresas americanas, já aderiram a essa prática aí há bastante tempo. Mas aqui no Brasil as coisas já estão caminhando bem e em breve nós vamos ver muito mais vagas aí desse tipo aqui no mercado brasileiro, beleza? A Febraban, Federação Nacional dos Bancos, anunciou uma série de medidas para amenizar os impactos sociais e financeiros trazidos pela pandemia. A intenção é proteger os clientes, sejam eles pessoas físicas ou microempresários. De acordo com a Febraban, as maiores instituições bancárias do país se comprometeram em atender pedidos de carência e renegociação dos vencimentos de dívidas por 60 dias. Essa decisão vale para os contratos vigentes em dia e limitados aos valores já utilizados pelos clientes. Cada banco define, de acordo com as próprias políticas de crédito, em quais situações poderá conceder esse benefício, os prazos e as condições de pagamento. Em geral, ele é concedido nas linhas de crédito pessoal, imobiliário, crédito com garantia de imóveis, aquisição de veículos, capital de giro, entre outros. Para solicitar o benefício, o cliente pode utilizar centrais de atendimento telefônico, internet banking e aplicativos de celular. Para apoiar as pequenas e médias empresas, o governo federal vai abrir uma linha de crédito emergencial para financiamento da folha de pagamento. O programa, no valor total de 40 bilhões de reais, será custeado em 85% pelo Tesouro Nacional. Os outros 15% ficam a cargo dos bancos participantes do programa. A linha de crédito estará disponível para pequenas e médias empresas com faturamento anual entre 360 mil e 10 milhões de reais.
O programa terá o prazo de 36 meses para pagamento, incluindo 6 meses de carência para o início das parcelas. A contrapartida será um compromisso por parte da empresa de que não demitirá funcionários pelo prazo de 2 meses seguintes à contratação do financiamento. Estima-se que o programa pode beneficiar mais de 1 milhão de empresas e 12,2 milhões de pessoas. O setor bancário tem ainda orientado o consumidor a utilizar serviços à distância para evitar a concentração nas agências. Os canais de atendimento remoto oferecem praticamente todas as possibilidades de transação bancária do serviço presencial. Em caso de necessidade, a rede de autoatendimento, com 170 mil caixas eletrônicos espalhados em todo o país, também está à disposição para saques e depósitos. Ainda existem muitas questões sem respostas em relação ao novo coronavírus. Algumas relacionadas à saúde da mulher, como imunidade, exposição da mãe e do bebê e ainda a amamentação. Convidamos uma médica especialista em saúde da mulher para falar sobre o assunto. Os dias na casa da Viviane estão com mais vida e muito amor. O Heitor chegou há pouco mais de 30 dias e já mudou toda a rotina da casa. Em meio à pandemia, o restante da família e amigos vão ter que esperar um pouquinho para conhecer o pequeno e novo integrante da casa. A gente está com um recém-nascido em casa e a gente teve que se reinventar tomando algumas precauções. Por exemplo, aqui em casa a gente cortou todas as visitas, a gente não tem visitas, família, amigos não vieram ainda visitar o neném porque a gente cortou a visita devido à pandemia, né, é claro. E em relação à higienização, a gente tem redobrado a nossa atenção. As atitudes da Viviane estão corretas e devem continuar. É o que confirma a Marina, médica ginecologista e obstetra. Assim como todos, neste momento, as grávidas devem manter o foco na prevenção. Até o momento, os estudos não mostraram que o risco é aumentado numa gestante, o risco de contaminação pelo coronavírus, assim como o risco de complicações. Mas é sabido que a gestação traz consigo uma série de alterações que podem sim levar a gestante a ter uma repercussão diferente frente a uma contaminação como essa. O que a gente sabe hoje em dia é em relação ao que aconteceu diante do H1N1. Tanto que as gestantes todas devem se vacinar contra a gripe, normalmente, mesmo em situação de Covid, que já é uma dúvida, Sou grupo de risco, devo me vacinar? Sim, deve se vacinar, apesar de não ser considerada grupo de risco. O que a gestante precisa fazer? Evitar contaminação, evitar, permanecer em aglomerações, seguir as mesmas recomendações de isolamento social que estão sendo passadas para toda a população. A médica ainda faz um alerta sobre os sintomas que devem ser observados antes de ir a um hospital. Funciona da mesma maneira, gente, como para uma pessoa não grávida, São sintomas respiratórios graves, porque a gente fala só falta de ar. Falta de ar é um sintoma muito subjetivo, Se a paciente fica ansiosa, ela sente falta de ar. Não só a gestante, mas principalmente a gestante. Então, a falta de ar é uma falta de ar que limita atividades, Eu não consigo tomar um copo com água. Eu não consigo caminhar dentro da minha casa, por exemplo. Isso é sinal grave de comprometimento respiratório. Nesses casos, é necessário sim procurar o serviço de atendimento. Em relação a sintomas gripais leves, o próprio pré-natalista pode orientar o tipo de medicação. Não é recomendado a automedicação. Por quê? Medicações como paracetamol, dipirona podem ser usadas com tranquilidade, mas gestante não pode usar anti-inflamatório. O ibuprofeno, existe uma restrição ao uso dele em relação à pandemia. Ele não deve ser utilizado na pandemia. Então, sempre buscar orientação médica. A obstetra esclarece também sobre as questões relacionadas ao parto. Os hospitais que estão atendendo pacientes infectados pelo coronavírus, eles têm uma área de isolamento para todos os pacientes suspeitos. Então, não precisa de ficar com esse tipo de preocupação, A área de maternidade, ela é diferente da área de isolamento dos pacientes suspeitos de Covid-19. E o meu parto? Se eu tiver parto normal, o risco é maior de infecção?
Antes disso tudo, se eu me infectar pelo Covid-19 estando grávida, há um risco de eu transmitir isso pro meu bebê? Ainda não se sabe, gente. O Covid-19 é um vírus ainda muito pouco conhecido. Os estudos que tem são estudos com pacientes, com um número muito pequeno de pacientes, né? Estão sendo todos relatados, né? Todo mundo tem feito esforços nesse sentido, mas a gente ainda não sabe. Não foi comprovada ainda a transmissão nem no líquido amniótico, nem no cordão umbilical de mulheres que testaram positivo para o Covid-19, mas são poucos os estudos ainda, então a gente não sabe. A via de parto, ela continua com indicação obstétrica. Seu obstetra vai decidir qual que é a melhor via de parto. A amamentação pode e deve acontecer, mas neste momento existem algumas considerações importantes. Não há restrição para amamentação, mas alguns cuidados devem ser tomados, né? Se você tem o mínimo de sintoma gripal, use máscara. E aí sim, use máscara cirúrgica ou a máscara N95 para proteger seu bebê. Faça a higienização das mãos. Lavar com água e sabão, gente, é fundamental, mais importante do que o álcool gel. O álcool gel a gente vai utilizar quando não dá para lavar, mas a água e sabão é o principal. E pode amamentar seu bebê. Em relação às visitas estão suspensas. Você não vai expor o seu bebê. Se ele se contaminar, a chance dele ter um curso muito grave da doença existe? Não tem relatos ainda, né, a respeito disso. O índice de contaminação em bebês, em crianças, felizmente é muito baixo, mas a gente não deve expor ao risco. Nesse momento, né, ficar em casa, isolado, é o melhor. Tomando todos os cuidados, se mantendo forte e bem alimentada, a mamãe aproveita os momentos preciosos com o Heitor, com a certeza de que tudo isso vai passar. Gostaria de mandar um recado para todas as mamães, aquelas que já tiveram seu bebê, as que ainda estão com eles no forninho, para ter paciência e procurar fazer o que está pedindo o Ministério da Saúde. Se é para higienizar, vamos higienizar. Se é para a gente ficar no isolamento, vamos ficar no isolamento. Isso é uma fase e vai passar. A gente ainda vai ter muita história para poder contar para os nossos filhos lá na frente. Acompanhe agora a previsão do tempo para Caratinga e região. A previsão do tempo para esta terça-feira é de sol com algumas nuvens, sem chuva, mínima de 16 e a máxima de 26 graus. Quarta-feira de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva, mínima de 15 e a máxima pode chegar a 28 graus. Para esta quinta-feira, a expectativa é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 18 e a máxima esperada é de 30 graus. É difícil ter alguém que não gosta de um cafezinho, não é verdade? O Brasil é o maior consumidor mundial da bebida. Nada menos que 95% da população consome o produto, tanto em casa quanto em cafeterias e lanchonetes. E hoje, o dia é todo dele. Onde há fumaça, há café. Cheiro intenso e sabor inconfundível. O cafezinho não pode faltar no dia a dia dos brasileiros. Não importa, seja pela manhã, depois do almoço, no meio da tarde ou até mesmo à noite. Ele é, sem dúvidas, uma paixão nacional. Falar de café é muito fácil para mim, assim. Hoje o café ele tem um espaço muito grande no meu dia, porque basicamente ele é um ritual, ele já não é mais só um acompanhamento para qualquer outra coisa. Tipo, se eu tenho um compromisso de manhã, eu acordo 1 hora antes para poder fazer o café tranquilo e assim poder dedicar o tempo que para mim ele merece. Eu gosto simplesmente de tomar o café e depois eu vou pensar em algo para associar ao café, né? É muito legal quando você começa a descobrir que Matas de Minas tem um café de um jeito, Sul de Minas tem de outro.
Se a gente vai para os vizinhos, Espírito Santo tem um café completamente diferente dos de Minas Gerais. O legal do café é isso, que você consegue descobrir 1 milhão de sabores nessa simples frutinha e você vai ficando empolgado, você vai testando novos métodos de fazer o seu café, novos jeitos para poder extrair o que tem de bom em cada grão. O café hoje para mim ele é uma base. Se eu tomo bem meu café, o dia corre bem. Se eu não consigo tomar meu café direito, o dia falta alguma coisa. É muito legal poder saber que a gente está num estado onde temos ótimos cafés, somos um dos maiores exportadores do mundo de café. E eu acredito que além do acompanhamento, além do cafezinho do dia a dia, acho que a gente pode elevar um pouquinho mais e começar a experimentar cafés diferentes, cafés de outros lugares, experimentar métodos diferentes, como fazer o café. É isso que eu aprendi nos últimos anos, que o café ele vai simplesmente além da xícara, simplesmente além do acompanhamento do seu pão de queijo, do seu pão na chapa. Tipo, o café ele rompe muitas barreiras que eu não acreditava que ele romperia. A valorização do produtor, ele consegue ajudar famílias no estado todo, no Brasil todo, no mundo todo. A bebida é tão querida que ganhou um dia só para ela. Aí a gente fica se perguntando, será que o abastecimento de café no mercado interno continua normal, mesmo em meio ao cenário de pandemia do coronavírus? A Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC, garante que sim. De acordo com o presidente da associação, Ricardo de Souza Silveira, o recebimento de matéria-prima está regular, garantindo a fabricação das indústrias associadas à ABIC, que representam mais de 85% do café industrializado no Brasil. Primeiro, gostaria de parabenizar e agradecer a todos pelo empenho de não faltar café no varejo. Esse era o nosso compromisso com a ministra Tereza Cristina. E segundo, fazer um alerta. Tempos difíceis nos esperam pós-pandemia, mas nem por isso vamos desanimar. Vamos continuar trabalhando, mas com muita cautela e muito pé no chão. Em relação ao consumo, Silveira não prevê queda, mas apenas uma mudança no hábito do consumidor. Segundo ele, as pessoas têm deixado de consumir fora do lar, já que não podem frequentar cafeterias, padarias, bares e restaurantes. Em compensação, o consumo doméstico está aumentando. Não limite o seu café, não limite o seu conhecimento, busque saber mais sobre os cafés do seu estado, busque saber mais sobre os cafés do mundo, como que é produzido, como que é torrado, como que é distribuído e expanda o seu conhecimento de café, que vale muito a pena. E estamos chegando ao final da edição de hoje. Lembrando a todos que o momento que estamos vivendo ainda requer muitos cuidados. Todos precisamos manter as orientações de prevenção e o distanciamento social para que a gente possa passar bem por esta pandemia o mais rápido possível. Você pode continuar acompanhando as nossas redes sociais e também participar do Panorama, entrando em contato conosco no nosso WhatsApp, que é o 33 998362813. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.